Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu estou muito feliz por estar na casa do Senhor e por aquilo que o Senhor nos proporcionou vivenciar nesses últimos momentos. Ontem nós fomos para o Hospital Santa Teresa, porque estava agendado fazer ali um outro cateterismo da minha esposa. Algumas pessoas perguntam, pastor, mas ela tem tanto problema assim de gordura no sangue. Então deixa eu explicar, ela não tem problema de gordura no sangue. O problema da minha esposa não é problema de alimentação, que alguns acham, pastor, ela está se alimentando mal. Bom, lá em casa quem mais se alimenta bem dentro da medida da saúde é ela. Eu talvez sou que estou precisando ainda me engajar e imitar o exemplo dela. Na verdade, a minha esposa tem uma doença chamada arteriosclerose. E aí, quando a gente fala assim, as pessoas não entendem o que é isso. São inflamações das artérias. Então, a artéria que inflama, isso é genético. E ao inflamar, cria aquela barriga que vai, então, impedindo a circulação do sangue. Por causa disso, foi colocado os stents. E dessa vez, desde quando ela fez aquele momento do cateterismo, que eu estive junto com ela ali no hospital e passei também por um cateterismo, ela então continuou sentindo dor no maxilar, no braço, no peito. Isso são sinais de que algo errado está ali na circulação do sangue e talvez com o coração. E graças a Deus que de coração ela não tem problema de coração, o problema dela estão nas artérias. E assim, ela então, depois de muitos exames, teve esse cateterismo marcado e foi feito ontem. Eu agradeço muito ao doutor Edelto, ao doutor Edivaldo, que pôde me abençoar ali estando junto comigo, porque ali não tem como ter acompanhantes, porque você fica na pré-sala, onde foi feito o cateterismo. E eu tive o privilégio também de entrar na sala e durante aquele momento ver aquilo que estava acontecendo com ela. E meus irmãos, nós estávamos orando a Deus para que não fosse necessário colocar outro stent. Eu até disse para ela, amor, 7 já é o número da perfeição. Então, tá bom demais. Eu sei que eu arrasei o seu coração, eu entendo isso, né? Mas, tirando a brincadeira, eu disse para ela, a minha oração é que não precise, porque o local onde iria ter que colocar era como se fosse um V de lado. Teria que entrar aqui e virar aqui. Vocês conseguem imaginar colocar um stent dentro da artéria? E a minha oração era que já estava quase 90% daquela inflamação. E, pela graça de Deus, quando ele colocou ali o catéter, começou a jogar o contraste, aquela parte que estava quase 90% estava a 60%. Diminuiu 30%. E ele disse, está cauterizado a infecção. Ela não tem mais problemas ali. O que houve foi uma pequena restenose num dos stents, que é uma rejeição que acontece, que isso acontece algumas vezes, é natural, e com a medicação foi tratada, e pela graça de Deus, são artérias em volta, como se tivesse nascido uma nova artéria, que estão irrigando, então está tudo perfeito para a glória do Senhor. Ela está bem, não precisou de outro stent, e foi um milagre que Deus operou na vida da minha esposa. Eu agradeço ao carinho dos irmãos, eu agradeço as orações, porque eu tenho certeza, irmãos, do último exame que nós vimos, e temos o vídeo gravado, de que ali estava ali 90%, está lá nos laudos, e agora deu 60%. De acordo com a medicina, a arteriosclerose não tem regressão. Vai crescendo, ou então ela se estabiliza, não cresce mais. E o da minha esposa regrediu, isso foi um milagre do Senhor. Eu quero agradecer muito os irmãos ontem, então ela fez, já está em casa, está de repouso, hoje ali tentando fazer o meu almoço do meu jeito, né? Depois que o almoço estava prontinho, chegou um almoço lá em casa, irmã Rosane, e aí o almoço que chegou para mim estava muito mais bem temperado que o meu, né? Aí começaram a elogiar o almoço que chegou depois. Eu falei, puxa vida, fiquei a manhã inteira fazendo almoço, né? E não ficou tão bom assim, mas eu agradeço o carinho dos irmãos por terem dado para a gente esse almoço, que serviu agora para a janta também, né? E eu quero deixar claro o quanto nós somos felizes de ver esta família se preocupando conosco. E mais uma vez digo, a mão de Deus foi um milagre na vida da minha esposa. Enquanto eu estava ali orando, naquela sala ali da recepção ontem, eu pude ver que ontem não era dia de fazer cateterismo no hospital. Estava praticamente ali, já estava vazio. E ela foi atendida, justamente. O rapaz que fez aquele cateterismo, o doutor Felipe, um rapaz muito novo, ele levou o professor dele de Niterói para estar ali acompanhando. Nós tivemos uma equipe médica para estar do lado, para ver como iria colocar ali um stent naquele lugar tão difícil, irmãos. E todos puderam ver, e eu pude ver ali na hora. Eu ainda falei com a minha esposa, eu vi o seu coração ao vivo e a cores batendo, dizendo, Wellington, Wellington.
E ela falou assim, larga de ser bobo. Eu falei assim, mas eu vi, ele foi a mão de Deus. Ele mostrando, olha, não precisa colocar stand. Nós vamos completar, pela graça de Deus, 32 anos de casado em dezembro. E eu louvo a Deus pela esposa que Deus me concedeu. Uma mulher que é temente a Deus, submissa, parceira, amiga e eterna namorada. E eu tenho que agradecer a Deus por esse momento que nós passamos, porque são momentos de crescimento na nossa fé, de amadurecimento diante de tudo que nós vivemos. Muito obrigado. Que Deus abençoe os irmãos, a igreja. Outras igrejas oraram e têm orado por nós também. Eu louvo a Deus por isso. Eu queria, não sei se a irmã Fernanda está aí já com o Felipe, né? Cadê a turma aí do Radical Team? Nós tivemos aí uma participação no final de semana com os nossos adolescentes. Eu já participei do Radical, já fui trabalhar também no Radical. Irmãos, é impactante, é lindo participar do Radical. E eu tenho certeza que cada adolescente que está vindo aqui agora foram realmente sacudidos lá nesses dias, não foram? Eles estão com carinha de cansado porque participar do Radical não é para qualquer um, não. Tem que ter firmeza, né? E aí eu vou deixar a irmã Fernando Felipe dar uma palavra, como que foi essa ação Team do Radical, lá no Rio de Janeiro, Sítio do Sossego, né? Sítio do Sossego, é. Irmãos, foi uma bênção. Os irmãos estão notando a minha voz, né? Ontem, Fernando e eu completamos 22 anos de casados lá no Radical, com aproximadamente 200 adolescentes. E foi maravilhoso, foi uma bênção. E tem uma adolescente que vai dar uma palavrinha rápida do que foi o Radical. Boa noite, igreja. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o que foi o Radical. Nós estivemos nesse retiro durante sexta-feira à noite até hoje pela manhã. E esse retiro a gente não pode dar muitas pistas sobre o que acontece lá. Mas uma coisa eu posso falar para vocês. Deus está à frente de tudo. Toda a produção, todos que vão a trabalho, como aqui nós temos, eles sempre colocam Deus à frente de tudo. E é visível Deus, desde os mínimos detalhes até os grandiosos detalhes, atuando na vida de cada um. Lá a gente teve acesso a testemunhos impactantes, vidas marcadas, vidas transformadas. E é muito lindo ver a minha geração se render aos pés do Senhor. Então, que Deus continue abençoando esse retiro tão lindo, que impacta a vida de grandes pessoas. Minha geração tem grande impacto com esse retiro. E a nossa geração vai ser a geração do avivamento. Os irmãos estão vendo eles de camisa branca, os de camisa branca. Os de camisa branca são os que foram para o Radical acampando. E os de camisa preta são os que foram trabalhando. Então, todos nós que estamos de camisa preta, já fomos de camisa branca. E no próximo Radical, eles já falaram para a gente que querem ir trabalhando. Então, eu gostaria de pedir que a igreja, né, todos aqueles que já fizeram o Projeto Radical, eu gostaria que colocasse de pé. Os irmãos que estão sentados podem ver que temos muitos irmãos que já participaram do Projeto Radical. O pastor está aqui em pé, porque ele também participou do Projeto Radical. E a igreja esteja em oração, porque no ano que vem, nós, se o Senhor permitir, vamos levar os irmãos que quiserem participar do Congresso Radical também. Então, estejam em oração. Aqueles que não fizeram, o convite virá para o ano que vem. Tá? Podem assentar. Vou pedir para a Fernanda orar, agradecendo por esse momento e pelo retiro que nós tivemos. Oremos. Paizinho, muito obrigada por esse dia tão especial de estarmos aqui com a tua família, estarmos juntos, louvando, adorando o teu nome. Amém. Mas de maneira toda especial, com o coração muito grato, muito aquecido pelo Deus. teu amor, eu agradeço por esse fim de semana. Obrigado, Pai, Jesus. obrigada porque o Senhor se fez presente ali naquele lugar. Obrigada, Senhor, porque nós tivemos a oportunidade de sentir e ver
o teu amor e o teu poder impactando tantas Louvado vidas. seja o teu nome. Não somente os que acamparam, mas também nós que trabalhamos, fomos transformados, trabalhados pelo teu Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor. O teu amor, a tua graça não tem fim, a gente pode comprovar isso. Eu agradeço, Senhor, porque essa geração de adolescentes é uma geração que teme o teu nome, é uma geração que tem anseio de conhecer mais quem é o Senhor, e é uma geração rendida aos teus pés. Amém. A gente pôde ver isso e a gente pôde glorificar o teu nome por tamanho poder, por tamanha graça derramada naquele lugar. Amém. Muito obrigada. Continue, Pai, cuidando da vida dos adolescentes da nossa igreja e dos adolescentes que estiveram ali com a gente também. Que na trilha dessa vida, na caminhada dessa vida, eles possam, a cada desafio em que forem enfrentar, possam lembrar de tudo que aprenderam lá também no acampamento. Oh, Deus. E possam ser testemunhas do teu poder, do teu amor e de como o Senhor pode transformar vidas. Muito obrigada. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Uma coisa que eu esqueci de falar é que foram 14 adolescentes. Os 14 não estão aqui porque alguns chegaram em casa e capotaram, não conseguiram levantar. Então, fomos 14 adolescentes e 6 líderes trabalhando. Amém. Parabéns, Felipe. Parabéns, irmã Fernanda. E o desafio final do Radical nessa noite é eles terminarem o culto sem dormir. Se tiverem com o olho fechado, eu vou imaginar que estão orando pelo pastor. Uma salva de palmas para eles. Muito obrigado. Deus abençoe. É impactante quando o ônibus chega lá naquele local e aí, se você quer saber, vocês vão participar ano que vem, né? Eu quero convidar também, nessa noite, para vir aqui à frente, pastor Fernando. Ele me abençoou trabalhando como monitor diante de um outro Conhecendo Deus. Conhecendo Deus, a turma, foi turma 9 ou turma 7? A 7, né? Porque a 9 já fez aqui a formatura, né? E nós hoje temos a alegria de poder entregar os certificados para a turma que o pastor Fernando pôde estar à frente. E eu quero convidar cada um a vir aqui enquanto o pastor Fernando estará entregando o certificado. Convido a irmã Claudineia Pereira de Rezende Dias, que estará recebendo o certificado da sua participação. Não sei se ela estará aqui, né? Houve um previsto hoje, né? Pela manhã. Também a irmã Delma Lúcia Fernandes do Amaral Cabral. Também não sei se ela pôde vir aqui agora, irmã Delma. A irmã Ana Lúcia Facre Rodrigues. A irmã Ana Lúcia está aqui, uma salva de palmas, né? A irmã Leila do Amaral de Sá também concluiu esse curso do Conhecendo Deus. Irmã Leila. A irmã Bárbara Strube Porto também concluiu. A irmã Leila também, né? Então nós temos as duas irmãs que participaram, né? No total foram 6 participantes, né? Os certificados estão aqui, parabéns. Nós vamos orar nesse momento. Quero convidar o pastor Fernando. Hoje ele deixou lá o trabalho, lá na congregação, né? E pôde estar aqui conosco justamente para entregar os certificados nessa noite dos irmãos, das irmãs que estão aqui presentes, né? Então vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu amor sobre nossas vidas e por mais essa turma, ó Deus, de Conhecendo Deus. Louvado seja o teu nome, Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque, ó Deus, as tuas bênçãos são inesgotáveis na nossa vida. É verdade, Deus. O conhecimento pelo Senhor, ó Deus, só inicia, mas ele não tem fim, porque o Senhor é grandioso, o Senhor é majestoso. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, te agradecer por esse tempo, por essas irmãs queridas que muito acrescentaram, ó Deus, a minha vida, e também eu sei que eu pude acrescentar a vida delas. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, as suas vidas, que elas caminhem, ó Deus, na tua direção sempre, e que possam se unir ao Senhor, para entender a tua vontade, ó Deus, e que elas possam, ó Deus, agir nesse tempo, ó Deus, contribuindo para o teu reino, sabendo, ó Deus, o seu lugar, aonde trabalhar, aonde fazer, ó Deus, e assim ser um instrumento do Senhor em tuas mãos. Amém, Pai. Muito obrigado por tudo. Quero pedir por essas irmãs que não puderam estar aqui hoje, ó Deus, por problemas que ocorreram, ó Deus, mais que o Senhor esteja, Deus, nos abençoando. Ó Deus. Nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Podeis sentar, né?
Eu pensei que o professor Fernando ia pedir a Bárbara para dar alguma palavra, né? Mas não, né? Meus irmãos, no próximo dia 10 agora de outubro, nós vamos iniciar um novo ciclo de estudo Conhecendo Deus. Então, para facilitar, teremos Conhecendo Deus sexta pela manhã, de 8 às 10, sexta à noite, de 6 às 8, sexta à noite, de 8 às 10 da noite, e quinta-feira à noite. Então, você tem como escolher um desses dias para estudar esse livro Conhecendo Deus. Então, daqui a 2 semanas, começaremos novas turmas. E tenho certeza, se você ainda não fez, faça. Você será impactado, mais uma vez, por tudo aquilo que Deus é, que Deus tem feito e Deus continuará fazendo. Eu quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Versículo 1 e 2 a princípio, e mantenha a sua Bíblia aberta nesse momento para o estudo da palavra do Senhor. É bom ver aqui o irmão Júlio, né? Último dia de férias, você tirou os 10 dias, né? Seja bem-vindo, né? Efésios 5, verso 1 e o verso 2. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Efésios 5, 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Pai, aqui nós estamos diante da Tua santa palavra. Ó Deus, nós reconhecemos que a Tua palavra lida e explicada é boca do Senhor falando aos nossos corações. Obrigado a Deus pelos milagres que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Obrigado a Deus por mais esse milagre que o Senhor realizou na vida da minha família, da minha esposa. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado na vida desta igreja. E agora, Senhor, estamos aqui com os corações abertos para ouvir o Teu recado nesta noite. É com temor e tremor que aqui estou, ó Deus, para ser o mensageiro da parte do Senhor. Que o Senhor seja glorificado, adorado, exaltado, e que saiamos daqui, Senhor, prontos a praticar tudo isso em nosso viver diário. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Aqui, queridos, está uma carta que define com clareza a vida do servo e da serva de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos ensina que nós estávamos mortos em nossos pecados, porque nós éramos escravos do diabo, nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos da carne. E Jesus então veio, Ele rompeu as cadeias, Ele quebrou os grilhões do mal sobre nossas vidas e nos deu uma vida eterna e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E nós olhamos isso pela palavra de Deus. E por causa desta libertação, o apóstolo Paulo disse que agora eu e você, já que fomos libertos por Jesus Cristo, precisamos agora viver uma vida cristã imitando a Deus. Nos quebrantar sempre diante desse Deus, estar completamente submissos a Deus. Só que este imitar a Deus aqui, não é imitar a sua autoexistência, não é imitar a sua imutabilidade, não é imitar a sua soberania, não é imitar a infinitude de Deus, não é imitar a onipresença, onipotência ou onisciência de Deus, porque nós jamais poderemos imitar a Deus nesses atributos. Jamais poderemos imitar a Deus na obra da criação ou na obra da redenção. Portanto, em que o apóstolo Paulo estava exortando os crentes de Cristo a imitar a Deus? Imitar de que maneira? Como podemos imitar a Deus? E é aqui, queridos, a beleza de entender que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Porque Paulo estava falando exatamente o que Jesus já tinha nos ensinado. Imitar a Deus é obedecer ao que Cristo nos deixou com muita clareza enquanto Cristo aqui viveu. Porque se vocês observarem, em Mateus 5,48, Jesus disse que devemos ser perfeitos como o Pai é o quê? É perfeito.
Nós precisamos ser perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. Isto é ou não é imitar a Deus? Jesus disse em João 15, verso 12, que devemos amar uns aos outros como Ele nos... Isso é ou não é imitar a Deus? E aqui em Efésios 5, se vocês observarem, no verso 25 diz que o marido deve amar a sua esposa como quê? Como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Isto é ou não é imitar a Deus? Isso é ou não é imitar ao que Cristo fez? Tanto que se vocês observarem no verso 8 desse capítulo 5, diz que Deus é luz e que nós devemos viver como filhos da luz. Isto é ou não é imitar a Deus sendo luz? É. Então a Bíblia nos exorta, irmãos, a imitar a Deus. Mas só consegue fazer isso quem tem uma vida quebrantada no altar de Deus. Só consegue fazer isso quem experimentou a graça de Deus, quem nasceu de novo. Portanto, quais as lições que nós podemos extrair desse texto para os nossos corações em Efésios capítulo 5? A primeira delas, só se quebranta para imitar a Deus quem se tornou filho ou filha da graça. Vamos dizer juntos? Só se quebranta para imitar a Deus quem se tornou filho ou filha da graça. Eu e você somos filhos da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. É isso que Paulo vai dizer. Vejam quantos ensinamentos nesse verso primeiro. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Irmãos, isso aqui para mim é tremendo. Isso aqui para mim é uma palavra muito poderosa e profunda de Paulo, só no versículo 1. Porque devemos imitar a Deus como o quê? Filhos amados. Irmãos, a característica de um filho ou de uma filha é sempre imitar os seus pais, não é assim? O filho gosta de imitar o pai, a filha gosta de imitar a mãe, ou quando o casal só tem uma filha, ela imita os pais em algum momento. E nós sabemos, irmãos, que podemos ser filhos de duas maneiras, geneticamente ou adotivamente. E, na verdade, o filho, ele herda geneticamente a natureza do pai. Mas o filho adotado, ele recebe amor, e isso é verdade. Ele recebe o sobrenome da sua família, do seu pai, e isso é verdade. Mas o filho adotivo não recebe a carga genética hereditária. A Bíblia nos ensina algo mais incrível ainda e sobrenatural. Deus não só nos adotou como filhos, mas também nos gerou pela divina semente. Vocês conseguem imaginar? Nós não somos somente adotados por Deus em Jesus Cristo. Nós passamos a ser filhos de Deus da mesma natureza. Pastor, aonde isso está escrito na Bíblia? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Veja o que diz o verso 23. 1 Pedro 1, 23 diz: sendo de novo o quê? Gerados, não de semente corruptível, ou seja, não de ação humana, como homem e mulher gera uma criança. Não, não é esta semente corruptível, mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é o quê? É viva, e ela permanece para sempre. Então o que Pedro disse, nós somos o quê? Gerados de novo. Sabe o que significa? Que quando aceitamos a Jesus, eu e você nascemos de novo, não é assim que diz a palavra? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou seja, algo novo aconteceu. As coisas velhas se passaram, por quê? Tudo se fez novo. Então nós fomos gerados por Deus, pela palavra santa de Deus, através da ação do Espírito Santo. E é por causa disso que nós somos coparticipantes da natureza divina, como Cristo é. Se você olhar 2 Pedro, capítulo 1, olha o verso 3 e o verso 4. 2 Pedro agora, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito da vida e a piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Verso 4, pelas quais
Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes de quê? Da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Então, nesse sentido, irmãos, a nova natureza foi implantada em nós. E só por isso que eu e você podemos ter a confirmação de sermos chamados por Deus de filhos amados, filhas amadas. Nós não somos só meras criaturas. Por Jesus Cristo, eu e você somos filhos amados de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fazemos parte da família de Deus. E vejam que Paulo usou aqui, irmãos, para a palavra filhos amados, ele não usou uma palavra utilizada para filhos no sentido de adotivo. Porque se você gosta de estudar a língua grega, você verá que a palavra filho aqui é a palavra tekna. E a palavra técnica é filhos da mesma natureza, filhos do mesmo sangue. Então Paulo estava dizendo, imitem a Deus como filhos da mesma natureza, filhos amados. Meus irmãos, quando eu olho para isso, eu entendo que quando eu e você aceitamos a Jesus, nós fazemos parte então da família de Deus. E Jesus, ele deixou de ser o filho único para ser, conforme diz as Escrituras, o filho primogênito de Deus. Se é o primogênito, é porque viriam outros. E quem são esses outros? Aqueles que seriam lavados pelo sangue do Cordeiro, ou seja, eu e você. Nós somos filhos de Deus. Você consegue ter esta alegria de dizer, eu sou filho de Deus. Fora Jesus Cristo, nós seríamos apenas criaturas de Deus, mas pelo sangue de Cristo, nós somos filhos de Deus, tanto adotivos como gerados novamente pela palavra de Deus para sempre. Meus irmãos, se eu e você somos filhos de Deus, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse que precisamos então imitar o nosso Pai. Eu e você precisamos imitar a Deus. E sabe, meus irmãos, que é incrível? Que Paulo usa agora uma outra palavra para poder dizer esta imitação. Ele usa a palavra mimetai. Mimetai vem da palavra mímica. E, meus irmãos, é daqui a base da palavra mimos, que quer dizer ator. Então, o ator é aquele que imita. Se vocês olharem o contexto desse texto, verão que os romanos e os gregos entendiam perfeitamente o significado desta palavra mimetai, porque era uma palavra muito usada naquele contexto. Por exemplo, o grande orador daquela época, ele tinha que aprender 3 coisas na sua vida para ele ser o melhor orador de toda a região: teoria, prática e mímica. Então, quem desejasse ser um grande orador, deveria saber não só teoria, não só a prática, mas ele deveria saber imitar os maiores e melhores oradores daquela época. E aí os irmãos conseguem entender que Paulo está dizendo, vocês estão vendo que lá no mundo as pessoas gostam de imitar grandes oradores. Lá no mundo as pessoas têm conhecimento, têm a teoria. Lá no mundo as pessoas praticam o seu conhecimento. Mas lá no mundo eles imitam aquelas pessoas que muito chamam a atenção. Só que nós somos diferentes. Igreja de Éfeso, nós somos filhos amados de Deus. E como filhos amados de Deus, nós precisamos ser atores de Deus nessa terra. Precisamos interpretar em nossas atitudes como Deus age, o caráter de Deus, a santidade de Deus, o brilho de Deus no nosso viver. Ou seja, as pessoas precisam olhar em nós e ver em nós que somos de fato filhos amados de Deus, porque nós imitamos perfeitamente o nosso Pai. Dá para os irmãos compreenderem? E eu fico pensando, será que nós temos sido vistos pelas pessoas como cópias de Cristo? Temos sido mimetai de Deus, ou seja, atores de Deus na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na escola? Será que as pessoas conseguem ver Deus em nós? Porque todo filho amado, ele ama imitar seu pai. Ele coloca a calça do pai, o sapato do pai, ele usa a roupa do seu pai, ele tenta agir como seu pai, porque ele faz isso por admiração, por amar demais o seu pai.
Eu gostava muito de colocar o sapato do meu pai e ficar arrastando aquele sapato e aquela calça social toda caída, né? E amarrava, colocava o óculos e eu ficava andando para lá e para cá, porque o meu pai era subgerente da Autoviação Iuium e eu tinha alegria de dizer, né, que meu pai era o meu orgulho. Meu pai trabalha na Autoviação Iuium e eu queria colocar até o crachazinho do lado para dizer, né, olha, eu estou igual ao papai. Eu tinha orgulho daquilo. E quando eu lembro disso, eu vejo que Paulo estava falando justamente isso. Nós admiramos ao nosso Pai. E o nosso Pai Celestial, Ele quer ver em nós esta alegria de servi-lo e imitá-lo e viver Ele por onde quer que vivamos. Meus queridos irmãos, dá para os irmãos sentirem o tamanho da nossa responsabilidade só em um versículo. E para isso acontecer, como filhos amados de Deus em Cristo Jesus, nós temos que nos quebrantar, clamar a Deus por misericórdia e crer que Deus vai nos dar condições físicas, emocionais e espirituais para sermos de fato imitadores dele, porque nós somos filhos da graça, lavados pelo sangue do Cordeiro. E se somos filhos de Deus, nós somos atores, imitadores do nosso Pai Celestial. Essa é a primeira lição. Mas olha só que coisa linda vindo a segunda lição. Paulo vai dizer também que se nós estamos nos quebrantando diante de Deus, imitando o nosso papai querido, nós precisamos imitá-lo também com o amor que ele nos deu. Então já começa agora a falar do que nós precisamos imitar. E veja comigo o verso 2, Paulo disse, vivam em amor. De que maneira? Como também, ou seja, da mesma forma, com o mesmo amor de Cristo. Que amor é esse que Cristo teve? O amor que Ele nos amou e se entregou por nós. Meus queridos irmãos, aqui está caracterizado o amor em duas atitudes: perdão e sacrifício. Vamos falar juntos? Perdão e sacrifício. O que seria este amor-perdão? Se os irmãos observarem, Paulo disse momentos antes, ou seja, 2 versículos atrás, sobre o amor que nos leva a perdoar. Como assim, pastor? Efésios 4:32, exatamente 2 versículos atrás. Lembram que o texto original não tinha capítulo nem versículo. Então nós falamos o capítulo 5, verso 1, mas se vocês olharem o capítulo 4, verso 32, ou seja, 2 versículos antes, Paulo estava dizendo justamente sobre amor e perdão. Meus irmãos, na verdade, ninguém pode perdoar se não tiver amor. Quem não perdoa é porque não experimentou o amor. Por isso, irmãos, só imita Deus quem tem esse amor, perdão. Porque como filhos amados, nós entendemos que Deus é amor. Só que esse amor que nós temos que imitar não é um amor romântico. Não é aquele amor somente de palavras, é um amor prático. Irmãos, se nós amamos a Deus, nós oferecemos toda a nossa vida a Deus, então nós vamos imitar este amor de Deus manifestado em Cristo em nossas vidas, para outras vidas. Meus queridos, é assim que acontece nos relacionamentos. Para mim, relacionamento é a arte de fazer as pessoas se sentirem bem com você e vice-versa. Isto é relacionamento. E sabe de uma coisa? Veja se vocês concordam comigo. Nós às vezes choramos, nós às vezes sofremos mais por causa das pessoas do que por causa das circunstâncias adversas. As pessoas nos fazem chorar muito mais do que as adversidades da vida. E aí, meus irmãos, quando eu olho para essa parte dessa frase que eu disse, eu entendo que pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Daí é impossível. É impossível você ter uma família saudável. É impossível você ter um casamento saudável. É impossível você ter uma igreja saudável, relacionamentos saudáveis, sem um exercício do amor-perdão. Não tem como. Meus irmãos, eu não sei, mas às vezes as pessoas olham para a vida conjugal como se fosse algo perfeito. E aí, como eu sempre brinco, né? Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Não é assim que diz aí fora?
As pessoas falam muito do amor, eu quero me casar, porque eu quero viver feliz para sempre. Todos os filmes de romance falam assim, não falam? E viveram felizes para sempre. Mas esqueceram de colocar uma vírgula, porque tem história pela frente. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. Nós não temos casamento perfeito. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não temos pais perfeitos. Nós não temos igreja perfeita. Nós não somos pessoas perfeitas. É por isso, irmãos, que nós precisamos entender que temos que perdoar uns aos outros. Porque nós somos imperfeitos, nós também falhamos. Meus irmãos, sem perdão não há saúde emocional. Sem perdão não há saúde espiritual. O perdão é absolutamente necessário na nossa vida. Irmão, Jesus disse que se nós não soubermos perdoar, nós não poderemos nem orar. Você pode ver isso em Mateus 5, 24. Se você é alguém que está com ranço no coração, tem raiva de alguém, você pode ter certeza absoluta, todas as suas orações que você fez, Deus não ouviu. Não que Ele esteja surdo, porque você está bloqueando. Por que eu devo ouvir a sua oração, se o seu coração está cheio de rancor? Vocês conseguem entender a gravidade das coisas? Mateus 5, 24 fala isso. Sem perdão, não há possibilidade de adorar a Deus. Como eu posso vir à igreja adorar a Deus se o meu coração está encharcado de raiva, de mágoa, de ódio? Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Ou seja, nos tornaremos prisioneiros da mágoa. Meus irmãos, perdão é questão de bom senso. Eu sempre digo que perdoar é algo tão maravilhoso que nos tira um peso das costas e nos deixa leve. Quando a pessoa não quer perdoar, é a mesma coisa que ela pegar um copo de veneno, beber esse veneno e falar assim, Carlos Marcos vai morrer agora. Ah, vai, ele tomou veneno, mas é você que está tomando veneno. Você está tomando veneno achando que é o outro que vai morrer. É por isso que a falta de perdão é autofagia. Sabe o que é autofagia? É autodestruição. Se você é alguém que não perdoa, você vai ter doenças no seu corpo, doenças no seu emocional. Irmãos, a falta de perdão nos causa uma leucemia psíquica. Ou seja, a pessoa começa a viver 24 horas com aquilo na sua mente. Ela está sempre pensando naquela pessoa que lhe fez mal. Ela não se liberta daquele sentimento. Aquilo rouba a sua alegria. Ela almoça, ela janta pensando naquela pessoa. Ela sai de férias pensando naquela pessoa. Ou seja, ela está aprisionada emocionalmente àquela pessoa. Ela está se destruindo. E a única maneira da pessoa ter libertação é viver o perdão. É por isso que o perdão é o antisséptico para o nosso coração. Meus irmãos, o perdão cura, o perdão liberta, o perdão transforma, o perdão restaura. Eu não estou dizendo, irmãos, que perdão é algo fácil, não é. Eu estou dizendo que ele é necessário. O perdão, irmãos, não é natural, não é uma coisa comum que uma pessoa tenha uma personalidade dócil. O irmão Júlio é uma pessoa muito dócil, ele ficou chateado, magoaram ele, daí a pouco ele estava perdoando, porque ele é dócil, não. Nenhum de nós teríamos condições de perdoar alguém por nós mesmos. Irmãos, eu reconheço que pregar sobre perdão é fácil. É mais fácil falar de perdão do que perdoar. Mas viver o perdão é algo difícil, desafiador. Mas é um desafio que nós temos que enfrentar urgentemente. Eu tive que lidar com isso muitas vezes na minha vida como pastor. E se eu não pudesse lidar com o perdão, eu não teria condições de estar aqui à frente pregando para a igreja. Perdão liberta, irmãos. Perdão nos abençoa. E nós precisamos perdoar, mesmo que aquela pessoa não queira nos perdoar. Quando há perdão, a nossa vida não será mais um poço de murmuração. Quando há perdão, a nossa vida não será mais um poço de angústia. Por isso que perdoar é lembrar daquela situação, mas sem sentir dor. Isso para mim é fantástico. Perdoar é lembrar, sem sentir dor. É por isso que quando nós ficamos magoados, nós temos que lembrar de que Deus, o nosso Pai que nós imitamos, nos perdoou de uma dívida impagável.
Ou seja, Deus nos perdoou dos nossos pecados. Ele mandou o seu único filho para morrer naquela cruz, para que esse único filho se tornasse o primogênito de muitos irmãos. Aliás, eu e você fazemos parte desses muitos irmãos. Isso para mim mostra, irmãos, que era impossível ser pago a nossa dívida com Deus, mas Deus pagou esse preço na vida de Cristo naquela cruz. E se Deus nos perdoou, por que nós não podemos perdoar? Ah, pastor, eu perdoo, mas certas pessoas eu não consigo perdoar. Se você diz que não consegue perdoar, é porque você ainda não entendeu a dinâmica do perdão de Deus sobre nossas vidas. Meus irmãos, nós precisamos saber que o perdão é algo necessário na vida do crente. Será que você tem vivido esse amor-perdão para com seu cônjuge, para com seus pais, para com seus filhos, para com seus irmãos em Cristo, para com aqueles que são filhos das trevas e têm zombado de você e você está com raiva deles? Perdoe essas pessoas, ore por elas, ame essas pessoas, imitem a Deus nessa prática do amor-perdão e tenha certeza, Deus vai te surpreender no seu dia a dia através do seu amor-perdão. O outro amor que Paulo fala aqui é o amor sacrificial. O primeiro era qual? Amor, perdão. O segundo, amor sacrificial. Ou seja, Paulo está dizendo que como filhos amados, nós temos que imitar a Deus com amor sacrificial. E o que é isso? Olha o verso 2. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Repita comigo, quem ama se entrega. Quem ama se doa. Quem ama se devota. Quem ama está pronto a ajudar. É por isso, irmãos, que o amor sacrificial de Jesus por nós naquela cruz foi este amor-sacrifício. E diz no final do versículo que este amor-sacrifício foi o que perante Deus? Agradável a Deus. Irmãos, é este amor sacrificial que tem faltado nos nossos relacionamentos. É esse amor que nós temos que imitar, porque amar pessoas amáveis é sacrifício? Não é, é um prazer. Agora, amar os difíceis, isso sim é viver o amor sacrificial de Jesus. Eu pergunto à igreja, nós temos imitado esse amor sacrificial? Amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que nos desejam mal, amar aqueles que puxam o nosso tapete, amar aqueles imitando o amor de Jesus, quando Jesus estava ali na cruz, machucado, todo rasgado, com a coroa de espinhos, com falta de ar, ele teve a capacidade de se levantar com dores, respirar e dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Isso é amor sacrificial. Às vezes as pessoas fazem coisas com a gente já quer vingança. A gente já ora: Deus, joga a tua vingança sobre fulano de tal. Deus, faça justiça por mim, Senhor. Eu sou teu servo. Olha só quanta humilhação. Você está desejando o mal daquela pessoa. Aonde está o amor sacrificial na sua vida, na minha vida? Como servos de Deus, nós temos que ser sacerdotes da reconciliação. Nós precisamos nos sacrificar para que a nossa casa seja uma casa cheia do amor de Deus. Será que eu e você estamos dispostos a dar este amor sacrificial para a nossa casa, a fim de que toda a nossa casa veja em nós a manifestação do amor de Deus? Será que estamos dispostos a nos sacrificar com este amor de sacrifício que Cristo fez por nós para os nossos vizinhos, aqueles vizinhos chatos, aqueles vizinhos que fazem barulho na hora que você quer descansar, e você chegar e tratá-los com amor sacrificial? Irmãos, se nós fizermos isso, tenha certeza absoluta, nós vamos impactar a vida de muitas pessoas sem palavras, só com atitudes. Nós temos que nos sacrificar para que no nosso trabalho as pessoas vejam Jesus em nós. E seremos verdadeiros imitadores de Deus em nossa caminhada terrena. Vamos estar nos quebrantando diante de Deus e vamos viver uma história surpreendente desse amor de Deus que nos leva a viver o perdão e um amor-sacrifício para que outros vejam quem é o nosso Pai Celestial através de nós. Essa foi a segunda lição. A última lição, para encerrarmos, o apóstolo Paulo também disse que se nós queremos imitar a Deus,
nos quebrantar diante de Deus, como filhos amados, viver como Deus, nós precisamos imitar a luz que Ele nos deu. Vamos para o verso 3 agora? Irmãos, se vocês olharem, o que Paulo fala do verso 3 ao verso 6, que eu não vou ler por causa do tempo, Paulo vai dizer o que não devemos imitar. E o que nós não devemos imitar? Atitudes imorais, palavrões, vida de carnalidade. E na verdade, irmãos, hoje, nós estamos vivendo uma decadência moral, principalmente diante da pornografia. Meus irmãos, Paulo está falando sobre imoralidade da carne aqui. Você vai ler isso do verso 3 a 6. E tem muita gente hoje acessando no seu aparelho de celular pornografia, algo que está sujando não só o seu aparelho, mas a sua vida e a sua casa, com ação demoníaca dentro do seu lar. Porque quando alguém acessa isso, está trazendo as bênçãos de Deus para a sua casa. Maldição! Na época de Paulo, irmãos, a infidelidade conjugal era algo comum, sabiam disso? O mundo romano e o mundo grego agia assim. Você não está contente com o casamento, pode largar sua mulher e fica com outra. Se vocês observarem, o historiador chamado Tácito, ele disse que dos 15 imperadores romanos que viveram naquela época, 15, 14 tiveram uma vida depravada. De 15, 14 tiveram uma vida depravada. Utilizaram a vida sexual de tudo quanto é forma que vocês possam imaginar. Na época que Paulo estava escrevendo essa carta, Éfeso era uma cidade que tinha um templo, que esse templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ele se tornou um importante centro de culto à deusa da caça, à deusa da natureza, à deusa da fertilidade, à deusa do amor, chamada em Éfeso de Ártemis, enquanto lá em Corinto chamada de Diana. Ou seja, a prostituição era algo comum, era algo natural naquele dia, fazia-se rituais, cultos do corpo, venerando a imoralidade sexual, tendo orgias nesses templos. Então Paulo disse para aquela igreja: meus irmãos, nós imitamos o nosso Pai. Meus irmãos, nós temos o amor perdão, o amor sacrifício, e nós agora temos que mostrar para esta cidade que está em trevas, que está mergulhada na imoralidade, que temos a luz de Jesus. É inadmissível, irmãos, que alguém tenha experimentado a luz de Deus e tenha prazer de voltar para a escuridão do pecado. Às vezes a pessoa fala: fulano estava na igreja e ele acabou se afastando. Na verdade, quem é de Jesus não tem prazer nas coisas deste mundo. Quem é de Jesus não fica em cima do muro. Ora está lá, ora está cá. É o crente raimundão, pé na igreja, pé no mundão. Não existe isso. Ou você nasceu de novo, ou você não experimentou a graça de Deus. Olha o que Paulo disse no verso 7, vamos ler? Portanto, não participe com eles... de quê? Dessas coisas, está aí, Efésios 5, 7. Agora olha o verso 8, vamos ler juntos? Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Vamos falar juntos? Vivam como filhos da luz. Quais são os frutos de alguém que é filho da luz? Ir para o templo da deusa Ártemis ou da deusa Diana? Quais são os frutos? Ele vai dizer no verso 9, vamos ler? Pois o fruto da luz consiste em quê? Bondade, justiça, verdade. Verso 10, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Verso 11, não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. A imoralidade era tão terrível que Paulo fala: eu não quero nem falar. Irmãos, se vocês souberem de tanta coisa que está acontecendo no mundo atual, para vocês terem noção, já existe país que estão aceitando o casamento de ser humano com animal. Vocês estão entendendo aonde estamos chegando? É por isso, irmãos, que Satanás está atuando de forma cruel e terrível na sociedade, na política, na educação, e a palavra de Deus é loucura para eles. Nós somos seres de outro planeta, e graças a Deus, porque nossa cidade está nos céus. Nós não somos de fato daqui.
Nós esperamos o nosso Salvador, Jesus Cristo, muito em breve nos levar para a eternidade com Ele. Você tem essa expectativa de viver com Cristo no céu? Meus irmãos, Paulo estava dizendo aqui o seguinte, verso 13: tudo que é exposto à luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Imagine no cinema, aquele filme lá passando, aí vai aquela garotada, os adolescentes, tudo lá para o cinema para ver o filme. Vão tudo ver o filme, não vão? Vão lá para poder o quê? Para abraçar, para dar uns beijinhos, para namorar, porque muitos querem fazer isso. De repente, quando começa o filme e a música lá e apaga tudo, aí fala assim, agora, né? De repente, quando ele chega do lado, aí acende a luz. Aí você vê que todo mundo se ajeitando assim, assustado, né? Repare, o filme hoje vai ser todo com luz acesa. Nós vamos aumentar a imagem, a luz da tela, e vamos ver tudo agora com tudo aceso. Alguém vai querer ficar dentro do cinema? Se o propósito da pessoa ir para o cinema era ver o filme, ela fica. Se o propósito é para namorar alguém, então eu vou lá para a praça, bem naquele cantinho ali escondidinho. Aí quando chega ali, alguém vem com o holofote em cima, aí, tá tudo bem aí? Puxa vida, eu não tenho privacidade, eu quero namorar, então namora aqui debaixo dos nossos olhos e da luz. Alguém vai querer namorar assim? Chega em casa, você quer namorar com a minha filha? Então você vai namorar no sofá lá de casa. Eu vou sentar numa ponta e minha esposa do outro. Alguém quer namorar a Eloá aqui? Então é isso aí, ela em casa. Só namora assim, ponto final. E tô fora, pastor, não namoro, não quero nem sonhar em namorar com a Eloá. Ninguém quer namorar uma pessoa para ficar assim, vigiando o tempo todo. Paulo está dizendo o seguinte, as trevas têm pavor da luz, porque a luz revela aquilo que estava oculto. E perante Deus nada ficará oculto, ou seja, não adianta você e eu fazermos alguma coisa errada. Deus está vendo o que nós estamos fazendo. Não adianta você ficar no celular, depois você vai lá e limpa o histórico. Até isso eu estou aprendendo com os adolescentes, para que você mostre, não fiz nada de errado. Mas existem sistemas de ver aonde a pessoa navegou. E eu fico imaginando, pensou se pegasse agora um hacker aqui, e vamos pegar o celular do Quito. Vamos colocar tudo que ele acessou a Carla. Pode colocar, estou doida para ver mesmo, né? Aí o Quito assim, pastor, espera aí, me dá um lenço aí, né? Ou se ele fala assim, não, pode mostrar, minha vida é um livro aberto. Eu vou falar, então vou pegar o da Leia, né? Cadê o celular da Leia? Olha, pastor, por que eu não pego o seu? Não, meu não, gente, por favor, deixa o meu por último, né? Será que nós teríamos hoje tranquilidade de expor tudo que nós fazemos na internet aqui para todos os irmãos verem? Agora eu vou além. Se Deus pudesse colocar uma câmerazinha, igual agora os árbitros de futebol estão usando, né? Na hora do jogo estão ali, tudo sendo filmado. E Deus mostrasse tudo que nós estamos olhando, vendo e falando diariamente. Teríamos vergonha agora de colocar no telão e o som bem alto para todo mundo ouvir? Aquele momento que alguém fechou você no trânsito, e aí você soltou aquela palavra abençoada. Deus te abençoe! Continue assim me fechando a próxima vez. Meus irmãos, vocês conseguem entender? Paulo estava dizendo que eu e você temos que imitar quem? A Deus, e imitamos a Deus no amor sacrificial, no amor perdão, imitamos a Deus também como? Sendo luz. Será que temos sido luz aonde estamos vivendo, irmãos? Queridos, os filhos de Deus não podem viver na escuridão. Os filhos de Deus refletem como espelho a glória do Senhor. É por isso que Paulo disse no verso 14, isso é o que foi dito, desperta, ó povo do radical, que está dormindo, não, está acordado, olha, graças a Deus. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o que vai acontecer? Cristo resplandecerá sobre ti, aleluia. Irmãos, coisa triste é quando você está com muito sono. Você não consegue sintonizar em mais nada ao seu redor. O pastor está pregando lá na frente e você, o pastor sumiu, né? Você imagina se você dormir na hora que você estivesse dirigindo, Romualdo? Quantas viagens você não faz aí, você e o Carlos, né? Se você dormisse, se você está com muito sono, é melhor fazer o quê? Vamos parar aqui no hotel, numa pousada, vamos dormir. Meus irmãos, só que grande problema é que tem muito crente dormindo na vida espiritual. O pecado está dominando a sua vida, você está se afastando da luz de Jesus, e você começou a cair nesse sono do pecado, e você não está percebendo que está morrendo espiritualmente.
porque não tem tido mais prazer de ler a palavra de Deus, não tem tido prazer de ter a pérola, como o Quito hoje pregou, né? Que é Cristo em nossos corações, a joia mais preciosa, dizer para todos, eu sou de Jesus, aleluia. Não é ser agente secreto do Senhor aonde você vive, é falar para todos o quanto Jesus é Senhor, o quanto Jesus é importante. Paulo estava dizendo, desperta. Paulo não estava dizendo isso para a cidade de Éfeso, Paulo estava dizendo para a igreja de Éfeso. Ele estava dizendo, meus irmãos, desperta se vocês estão dormindo, levante dentre os mortos, porque vocês nasceram de novo, vocês são filhos em Cristo Jesus, e olhe, porque Cristo está resplandecendo sobre vocês. E quando Cristo resplandece sobre nós, não é para aquela luz ficar só em nós, é para sermos como espelho e refletir essa glória, a imagem de Cristo, a luz de Cristo para todos ao nosso redor. Talvez hajam pessoas aqui nessa noite, caindo no sono do pecado. Em nome de Jesus, acorde. Acorde antes que seja tarde demais. Cristo está refletindo sobre vocês. Ele quer que você tenha atitude de levantar e acordar desse pesadelo de dormir nas trevas, longe do Senhor. Nós temos que nesses dias finais que estamos vivendo nessa terra, nesses dias que antecedem a volta de Jesus, viver uma vida com sabedoria, uma vida de luz, uma vida de amor sacrificial e amor perdão. Veja comigo o verso 15, Paulo vai encerrando esse capítulo dizendo, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não sejam como os insensatos, mas sejam como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade. Por quê? Os dias são maus. Portanto, irmãos, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho. O vinho leva o quê? A contenda, a libertinagem. Mas deixe-se encher por quem? Pelo Espírito. É o que nós precisamos almejar, ser cheio do Espírito. E o que nós temos que falar diariamente com as nossas bocas, verso 19, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Deus o nosso Pai, Pai que nós imitamos, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Vocês conseguem ver que Paulo está exortando aquela igreja a acordar, a viver o amor, a estar um ao lado do outro, abençoando. Talvez hajam pessoas dormindo aqui nesta noite, desorientados, sem rumo, sem saber para onde você está indo com a sua vida. Talvez você está vivendo uma vida como alguém tateando na escuridão, tentando achar em que lugar você está andando, e você está assim hoje. Você está sem saber para onde você vai colocar o seu pé, qual a direção que você vai dar na sua vida. Entenda algo muito forte de Deus nessa noite. Deus te chamou, Deus me chamou, Deus nos chamou para viver na luz. Porque aqueles que decidem deixar Jesus para viver nas trevas, em trevas andarão, em trevas morrerão. Deus quer que você esteja na luz, antes que seja tarde demais. Deus nos convida a nos quebrantar nesta noite. Deus nos convida a despertar dentre os mortos, não dos mortos físicos, mortos espirituais, pessoas que não estão dando a mínima para as coisas de Deus, pessoas que estão sempre dizendo, você vai para a igreja de novo, você vai fazer mais um curso, mas você vai participar disso, você é bitolado em igreja. Essas pessoas estão mortas, elas não entendem o que é ter prazer de estar na presença de Deus. Abandone essas pessoas, desperte, olhe para essas pessoas e fale do amor de Jesus e seja luz para elas. Mas olhe para o Senhor e diga, Senhor, eu quero ser como um filho amado, eu quero ser como uma filha amada, que seja alguém que te imite, Senhor, para que todos vejam a manifestação do teu amor perdão, do teu amor sacrifício, da tua luz sobre minha vida. A maior loucura na vida de um homem, a maior loucura na vida de uma mulher, é mesmo estando cheio de vantagem nessa vida, viver a vida longe de Deus. Você pode estar alcançando voos muito maiores que você nunca imaginou.
Você pode estar alcançando uma grande vitória na vida acadêmica. Você pode estar alcançando uma grande vitória na vida financeira. De repente você está conquistando tudo aquilo que você sempre sonhou. Mas tudo isso tem feito você andar cada dia mais para longe do Senhor, para longe da luz do Senhor. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você pudesse se quebrantar diante do autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o primogênito de muitos irmãos. Ele está aqui entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele quer que sejamos verdadeiros imitadores de Deus em nossas vidas. Você quer realmente viver isso? Eu quero orar por você. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento, a pensar em tudo aquilo que você já ouviu nesta noite, a pensar em tudo o que Jesus Cristo fez por você naquela cruz. Ele deu a vida dele, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi chutado, espancado, rasgado, por amor a mim, por amor a você. Ele não fez mal nenhum para merecer tamanha crueldade, mas o amor de Cristo era o amor perdão, era o amor sacrificial, era a forma de poder manifestar a luz de Deus sobre nossas vidas, para que nós pudéssemos também desfrutar deste amor perdão, deste amor sacrificial, desta luz de Deus, para que as outras pessoas vejam em nós tudo isso. Talvez hoje você esteja vivendo uma vida fria na fé. A mornidão tomou conta do teu coração. A mágoa dominou seu coração. Deus está nos chamando, como filhos amados, a imitar a Deus, a perdoar, a amar, a nos doar para os próximos e dizer: Jesus ama você. Talvez hoje a sua família esteja vivendo em pé de guerra, porque você precisa viver assim uma vida que tenha de fato esse amor entrega, esse amor sacrificial, ser luz, ser instrumento de Deus. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. Essa música nos ensina isso. O desejo de você querer ser como Deus, a luz de Deus, ser como Deus, na bondade de Deus, ser como Deus, no caráter de Deus, imitando a Deus como filhos amados. O Senhor te ama tanto, 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 que Ele te trouxe aqui nessa noite. Ele sabe do seu pecado, do meu pecado, do nosso pecado. Nessa noite Deus nos oferece uma oportunidade de recomeçar. E se você quer recomeçar, saia do seu lugar, venha aqui à frente e diga: Senhor, transforma-me, Senhor, revigora-me, Senhor, faça nova todas as coisas. Talvez você precise ser agora um instrumento de Deus na sua casa. Tenha um coração igual ao de Deus, para ter um amor perdão, um amor sacrificial. Você precisa perdoar alguém hoje. Deus está te dando essa oportunidade. Então venha aqui à frente e diga: Senhor, ajude-me para que eu possa ser um homem perdoador, uma mulher perdoadora. Deus, eu quero refletir a Tua glória, eu quero ser luz, eu quero imitar o Senhor, como a Tua palavra me ensina. Eu não sou só um filho adotado, ensina-me, eu sou um filho que foi gerado de novo pela palavra. Então vem aqui à frente, não tenha vergonha, peça a Deus: Senhor, dá-me um coração igual ao Teu. Então venha, eu quero ser o primeiro. Eu preciso exercer isso na minha vida. Eu preciso ser mais amável com as minhas palavras. Eu preciso entender mais as pessoas. E você sabe que precisa disso. Perdoar, pedir perdão, amar de forma que você entregue a sua vida a essa pessoa. Como está o seu casamento? Como está a sua relação de pai e filho? Filho e pai. Venha aqui à frente agora e consagra a Deus. Diga: Senhor, dá-me um novo coração.
Senhor, eu quero ser um exemplo para meus filhos. Eu quero ser um exemplo para meus pais. Eu quero ser um exemplo na minha escola, no meu trabalho. Eu quero ser um exemplo, Senhor. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, sacrifício manifestado na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado a Deus pelo teu amor, perdão, em que Cristo pôde deixar para cada um de nós, ao nos perdoar, Senhor, de algo imperdoável, os nossos pecados. Ó Deus, queremos como filhos amados te imitar, Senhor, por onde quer que vivamos. Queremos refletir a tua luz, Senhor, para que as pessoas entendam e vejam que nós não somos apenas crentes de palavra, nós somos crentes de ação, porque nós vivemos o teu amor, nós vivemos o teu perdão, nós vivemos a tua luz nesta terra tão corrompida. Meu Deus, se há famílias aqui, Senhor, que precisam viver o perdão, que seja a noite, ó Deus, de quebrantamento do orgulho, quebrantamento do eu, que possamos sair daqui, ó Deus, dispostos a amar, a perdoar. Ó Deus, se há famílias aqui que estão, ó Deus, se acostumando com a escuridão, que seja a noite de libertação, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, tudo aquilo que é acessado e visto dentro das casas aqui presentes, seja agora consagrados ao Senhor, e toda ação do mal caia por terra em nome de Jesus Cristo. Para que tenhamos casamentos saudáveis, para que tenhamos, ó Deus, famílias saudáveis, para que tenhamos, ó Deus, filhos e filhas saudáveis, para que tenhamos, ó Deus, crentes que são verdadeiros imitadores de Deus. Obrigado, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor está voltando. A sensibilidade no coração do ser humano, ó Deus, está acabando. Ó Deus, como igreja, ajuda-nos, ó Deus, a despertar diante do sono, para entender que Cristo está resplandecendo sobre nós, e queremos resplandecer a tua glória, Senhor, para todas as pessoas ao nosso redor. Eu peço a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Dê um abraço quem está do seu lado. Diga para ele, diga para ela: seja imitador de Deus. Seja imitador de Deus. Antes de nós estarmos encerrando esse culto, agora que você deu esse abraço, eu quero convidar você, obrigado, querida, a dar a mão a quem está do seu lado. Nós vamos orar nesse momento. E como eu gosto sempre de fazer, vamos orar em frase. E nós vamos colocar diante de Deus o que vai no nosso coração. Aquilo que o Espírito Santo de Deus falou ao teu coração. Coloque diante de Deus agora. Não tenha vergonha, pode soltar a sua voz. Vamos dar as mãos, fechar aqui o corredor. Vamos orar nesse momento. E depois estarei encerrando com a bênção apostólica. E nós estaremos cantando, adorando o nosso Salvador. Vamos orar? Amém, Pai. Ó Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Pai. Amém, ó Deus. Ó Deus, obrigado, Pai.
Amém, ó Deus. Ó Jesus. Obrigado, Deus. Ó Deus. Amém, ó Deus. Amém, ó Deus. Aleluia, Deus. Ó Deus, muito obrigado, porque somos filhos da graça. Obrigado, ó Deus, porque um dia Jesus veio a este mundo, por amor se entregou por cada um de nós, por amor foi humilhado, por amor foi ali crucificado, por amor ele foi até o final e ele pôde gritar: está consumado. Obrigado a Deus, porque Cristo não ficou preso na cruz e muito menos dentro de um túmulo, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Obrigado a Deus, porque Ele edificou a sua igreja, e esta igreja tem permanecido como permanecerá até a sua volta a este mundo. Por isso, ó Deus, como igreja do Senhor, dá-nos sempre forças, ó Pai, para sermos imitadores do Senhor, como filhos da graça, ó Deus, marchando, sabendo que as portas do inferno não resistirão ao avanço da tua igreja. Louvado seja o teu nome. Senhor, queremos ter uma vida exemplar, uma vida cheia do teu Espírito Santo, ó Pai, uma vida de amor, uma vida de perdão, uma vida, ó Deus, em que possamos refletir a luz do Senhor por onde quer que vivamos. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, que o teu grande amor, amor incomparável, amor incondicional, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e que a consolação do teu Santo e Divino Espírito esteja com o teu povo aqui e espalhado por este mundo, hoje e eternamente. Amém. Vamos adorar o Senhor? Cante com alegria, solte a sua voz. Ele merece a nossa adoração, Ele merece o nosso louvor.